senhoras e senhores, mais um programa da ASP-UF em ação, graças a uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e a Associação dos Professores Aposentados da UF. O nosso programa vai versar sobre uma instituição de altíssima importância e competência atuando em Niterói, que é a Associação Fluminense de Reabilitação. E para contar um pouco da associação, temos a honra e o prazer de ter conosco o superintendente Telmo Silva Holtz e a presidente Maria Augusta de Figueiredo. Com agradecimento ao Dr. Telmo e a Maria Augusta, queremos conhecer um pouco mais a AFR. Então, a primeira questão é o que é e como se constituiu a Associação Fluminense de Reabilitação. Bem, bom dia, professor. Queremos inicialmente agradecer o convite, nós estamos assim, muito honrados em estar aqui e é uma oportunidade de mostrar um pouquinho para a população da nossa cidade o que nós podemos chamar, sem nenhuma demagogia, de uma joia que Niterói tem, que é a Associação Fluminense de Reabilitação. A AFR é uma instituição com 61 anos de idade, criada no grande surto de poliomielite na década de 50, e a AFR se juntou à sociedade para combater esse surto que mutilou tanta gente, né? E graças a Deus hoje praticamente erradicada no nosso país, e no mundo, mas alguns pequenos focos ainda. Foi criada, como eu costumo dizer, por gente séria para ser uma instituição séria. As pessoas que passam e passaram pela associação sempre foram pessoas muito comprometidas. E daí, com certeza, o sucesso e o resultado da instituição. Falando um pouquinho da instituição, a FR hoje, né, já de longa data, é um centro especializado em reabilitação nível 2, nas modalidades física e intelectual. Essa habilitação é dada pelo Ministério da Saúde e possuímos também uma oficina ortopédica. Na oficina ortopédica e no centro de reabilitação, nós atendemos a pacientes vindos de mais de 50 municípios do estado do Rio de Janeiro. Já atendemos a muito mais. É que hoje o atendimento nosso é todo regulado pela Central de Regulação da Saúde do município, o que é muito importante também. Mas pessoas, por exemplo, de Maricá, de Silva Jardim, de Nova Friburgo, podem ser contemplados tanto com tratamento quanto com equipamento dispensado, tá? Pela associação, custeado pelo Ministério da Saúde. O que nós deixamos muito claro é que a associação não dá o equipamento. A associação é uma instituição habilitada junto ao Ministério da Saúde para fazer essa dispensação qualificada. O que é isso? Muitas vezes a gente tem uma necessidade familiar, um familiar nosso precisa de uma cadeira de rodas. Vai numa loja e compra uma cadeira de rodas. A coisa não é exatamente assim. Tá? Porque cada um de nós tem um tamanho diferente, um peso diferente e toda uma diferença, né? Uma estrutura corporal. Então, nós temos terapeutas da instituição que avaliam, tá? Qual é a condição e qual é o equipamento mais indicado, desde uma palmilha a uma cadeira de rodas motorizada. Então, a associação também é muito importante vocês saberem, a associação é uma escola, tá? Ela é uma instituição formadora de profissionais. Nós temos convênio com mais de 30 faculdades e universidades e recebemos a cada semestre mais de 200 acadêmicos da área de reabilitação. E quais são as ofertas que a associação faz à comunidade, as diferentes especializações? Perfeito. Nós temos a FR hoje, começando pela área médica, nós temos médicos reumatologistas, ortopedista, fisiatra. O médico fisiatra, que pouca gente conhece, é o especialista em reabilitação. Tá? E temos o médico neurologista. Então, essas especialidades nós temos na casa. A partir daí, nós temos a fisioterapia. Da fisioterapia, nós temos diversos segmentos. Temos a fisioterapia geral, temos a fisioterapia pediátrica, a fisioterapia respiratória, a eletro e termo e fototerapia, temos RPG, temos pilates, temos fisioterapia uroginecológica. Então, da fisioterapia existem diversos desmembramentos. Da terapia ocupacional nós temos tanto atendimento pediátrico quanto adulto, né, jovem e adulto. E das outras áreas também, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, neuropsicopedagogia, que é um ramo hoje extremamente novo do trabalho de suporte psicopedagógico à criança, né, particularmente à criança, mas também ao jovem. E esse é um trabalho muito interessante, é
É uma sistemática nova de abordagem do problema, da problemática educacional. Isso a gente oferece esse trabalho lá também. Na nossa oficina ortopédica, como eu falei, desde uma palmilha, e eu quero frisar, a instituição de caráter filantrópico na área de saúde, o que classifica e identifica é que ela destine no mínimo 60% das suas vagas para o SUS. A FR destina quase 70% das vagas para o SUS. Vivemos um momento difícil sobre esse aspecto, por quê? As tabelas do SUS são muito inconstantes. Para os senhores terem uma ideia, o último reajuste de uma tabela SUS na área de oficina ortopédica se deu em novembro de 2007. Tem uma outra tabela que remunera o custeio dos centros de reabilitação. O último reajuste, professor, foi em abril de 2012. Então a defasagem é muito grande. Então, para a manutenção do nosso trabalho, nós oferecemos também essas 30% de vagas restantes, de 35% de vagas restantes, à população em geral, que possuem seu plano de saúde e que mesmo particularmente podem fazer o seu tratamento com alta especialização na FR. Significa que a Associação Fluminense pode ser procurada por qualquer pessoa necessitada de reabilitação. Perfeitamente, professor. E essa pessoa que fique ciente de que ela não estará ocupando a vaga de uma pessoa carente, porque as vagas são muito bem estabelecidas e a gente privilegia, obviamente, a vaga da população carente como uma instituição filantrópica. Queria passar um detalhe também. A nossa sede fica na Rua Lopes Trovão, número 301, em Icaraí. Desde a fundação, a AFR sempre funcionou nesse local. E temos uma unidade nova, que foi assim um grande sonho de toda a nossa diretoria, né, com a luta de Dona Maria Augusta, dos diretores anteriores e da diretoria atual, que é uma unidade aqui no Graguatá, na Rua General Osório, número 59. Nós restauramos um imóvel tombado pelo patrimônio histórico, o imóvel é lindo, e nós temos um projeto de trabalho com pessoas com deficiência e com escolarização também nessa área da educação. Como a associação dos professores aposentados fica muito próxima desta nova sede, estamos vizinhos, a gente percebe que há também nisso um fator importante para a cidade, além da reabilitação, que é a restauração ou revitalização do bairro de São Domingos, que é uma das grandes preocupações da ASPIUF, que tem inclusive um documento encaminhado pela Prefeitura Municipal no sentido de revitalizar e reutilizar uma série de prédios, entre aspas, abandonados nesta região e são todos considerados tombados, mas no fundo não são tombados, estão tombando. E isso é preciso que a autoridade municipal perceba. E a gente fica muito feliz de saber que, além da sede na Lopes Trovão, temos uma nova sede aqui na Rua General Osório. Perfeito, professor. E também, né, nós costumamos dizer que essa unidade é um presente que a FR está dando para a cidade. O empreiteiro que fez a restauração é uma empresa especializada, né? Não vou fazer propaganda da empresa não, mas essa empresa é fantástica, eles foram muito comprometidos conosco, a JF Brito. Esta semana, professor, ele me mandou uma imagem muito interessante de uma restauração que eles estão fazendo no centro do Rio. E a fala dele, que foi muito coerente, é de que quando você restaura um imóvel, isso é contagioso. Os imóveis no entorno se preocupam, né, e fica em destaque o quanto faz a diferença. Então os outros imóveis se preocupam e querem também fazê-lo. Esperamos que a FR esteja contagiando também, né, a comunidade aqui do entorno, para beneficiar exatamente esse patrimônio que a nossa cidade tem. Tranquilamente será. O senhor tem caracterizado, inclusive, num texto seu, de que a FR ela é hoje uma referência nacional na área de reabilitação. Ela é uma entidade de utilidade pública, é uma entidade em favor da comunidade, mas é também, como competência científica, uma referência nacional. Perfeito, professor. Quanto a isso, né, eu acho que a gente também fala bastante, nós devemos um pedido de desculpas à cidade de Niterói. Nós não comunicamos à cidade de Niterói a joia que ela tem, que é a FR e o atendimento que ela presta. Existe no Brasil menos de 200 centros especializados em reabilitação como a FR. Em Niterói,
também privilegiada. Niterói tem 3 centros especializados em reabilitação, que é a FR, a Associação Pestalozzi em Pendotiba, e a AFAC, que funciona ali no Ponto Sem Réis e faz um excelente trabalho com deficiente visual. Então, Niterói também está privilegiada nesse sentido. E nós participamos do Comitê de Assessoramento do Ministério da Saúde para Políticas em Reabilitação, e realmente a FR tem um papel assim, muito forte. Na vinda para cá, professor, eu recebi uma mensagem de um companheiro nosso, de uma pessoa muito parceira, que está tendo uma reunião em Brasília, e me perguntou se nós gostaríamos que apresentasse alguma pauta na reunião do Conselho Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência, que é o CONAD. E eu passei para ele a pauta, e a pauta é justamente essa: o momento em que o Ministério da Saúde vai se sensibilizar e fazer a correção das tabelas para que viabilize não aqui apenas a FR, mas em todo o Brasil o atendimento a essa população que já é tão sofrida, né? E informo também que a FAC é uma das próximas entidades presentes aqui para outro programa da ASPEUF. Muito bom. Os contatos já foram mantidos e proximamente faremos um programa. Nós estamos quase chegando ao final do nosso primeiro bloco e vimos alguma coisa do muito da história da AFR, mas muito pouco. O senhor fala muito de que, e a gente percebe isso, de que há alguma coisa a mais do que a sua competência administrativa como administrador na área hospitalar e como gestor do conhecimento. Há uma energia nova que está impulsionando isso. Sim, sem dúvida nenhuma. É a questão da participação do terceiro setor numa visão profissional. Tá? A gente gostaria até de falar um pouquinho sobre isso, porque em Niterói nós criamos a Associação das Instituições do Terceiro Setor, que é um organismo importante de consolidação das instituições, e a gente quer trabalhar muito isso. Não basta, professor, o que nós dizemos sempre é o seguinte: não basta a FR estar bem e ser bem prestigiada. De inúmeras instituições sérias, comprometidas em Niterói, que prestam um serviço de excelência também, precisam estar prestigiadas e serem conhecidas e valorizadas pela comunidade. Nós voltamos a essa questão daqui a pouco, depois de um pequeno intervalo. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estamos começando o segundo bloco do programa Associação Fluminense de Reabilitação. No primeiro bloco, vimos um pouco da amplitude da entidade, dos serviços que ela oferece, e o Sr. Telmo estava terminando falando da nova iniciativa de reunir as entidades que fazem trabalhos próximos para pessoas com deficiência, entre aspas, todos nós as temos, mas aí é mais específico, e estava falando sobre isso. Poderia complementar essa ideia? Perfeito, professor. Ao longo dos anos, nós vimos assim, buscando, né, a união dessas instituições. E culminamos agora, há 2 anos atrás, com a criação da ASSIST, Associação das Instituições do Terceiro Setor. Essa associação foi fundada pela FR, pela Pestalozzi, pela FAC, pela APADA, pela APAI e pela Instituição Maria de Magdala. Foram as 6 instituições que formaram. Não é uma instituição fechada, tá? É uma instituição aberta à entrada de outras instituições. O que nós estamos fazendo ainda nesse momento, ainda um pouco lentos, mas estamos trabalhando, são os critérios de adesão de novas instituições.
Porque para aderir e para fazer parte desse grupo, nós queremos que tenha no mínimo 3 anos de fundação, que tenha todos os títulos e que faça auditoria em suas contas. Porque é importantíssimo que a instituição seja transparente. Tá? Essa é uma luta que nós temos, né, entre todos e falamos a mesma língua. Então, estamos agora em vias de ter a APADA habilitada como centro especializado em reabilitação na área de deficiência intelectual e auditiva, que é o que falta em Niterói. Niterói está bem atendido na área de deficiência intelectual, na área de deficiência física e visual, e falta justamente a deficiência auditiva, que a gente está brigando por isso. Então, esse grupo de pessoas, né, que estão se doando para montar esse trabalho, buscam a unidade, falarmos a mesma língua e termos a representatividade que esse grupo precisa ter. Muito bem. Maria Augusta, a senhora, num dos seus pronunciamentos, diz de que a AFR e outras entidades, mas especificamente a AFR, ela soma conhecimento técnico e amor em favor dos pacientes. Claro. Nosso trabalho lá é um trabalho de muito amor com os pacientes, muito carinho, muita atenção. A minha ida para a associação foi um filho. Então, dali eu fui pegando todos os cargos da associação e sempre trabalhando com muito amor. E a senhora também complementa essa questão dizendo que o que nós levamos na vida é uma pergunta, e a senhora mesmo responde. O que nós levamos na vida é o bem que fazemos aos outros. O bem que fazemos aos outros. Todos os dias de manhã eu chego, sento ali um pouquinho para conversar com as mães, com os pacientes, porque eles têm uma carência muito grande. E eu acho, como eu sou mãe de especial, eu necessitava disso também. Eu encontrei isso na reabilitação. Então eu estou transferindo o que eu recebi agora para todos. Que bom, que bom. E nós queremos saber como é que a comunidade pode conhecer e, sobretudo, pode colaborar com a associação. Bem, professor, conhecer, nós estamos lá na Rua Lopes Trovão, número 301, temos um site na internet, temos Facebook, então hoje estamos entrando na tecnologia, na apresentação da instituição pelas diversas ferramentas de tecnologia que estão disponíveis, né? Então por ali a pessoa pode conhecer um pouquinho do nosso trabalho e, obviamente, fazer uma visita presencial. Tá? Estamos à disposição para receber, só pedimos que seja agendado, né, por questões óbvias, né? Hoje, para os senhores terem uma ideia, a FR ocupa uma área de quase 4.000 metros quadrados, são 220 pacientes, 220 estagiários, né, das diversas faculdades, como eu falei, e próximo de 1.600 pacientes. Então nós temos que ter um pouquinho de agendamentos ali para que esse fluxo não seja atrapalhado por uma visita. Mas estamos à disposição para que venham nos visitar, né? Anualmente tem promovido também o chamado jantar versão caixa alta. Como é que funciona e como é que é a adesão da comunidade? Perfeito. O jantar do garçom caixa alta foi introduzido na década de 70, né, na Associação Fluminense de Habitação, pela diretoria da época, e com uma ideia fantástica, né? Personalidades da cidade, engenheiros, médicos, advogados, empresários, serviam efetivamente o jantar para os seus convidados. Então, cada autoridade, cada personalidade, né, voluntária da nossa cidade, vendiam os convites para os seus amigos, que é essa renda para a associação, e a partir daí eles serviam as sobremesas e cobravam uma gorjeta. Por isso o garçom caixa alta. Tá? Então a gente tem a ideia, né, de que aquele garçom caixa alta vai colher uma boa gorjeta. E sempre veio com esse recurso adicionando, né, para as despesas adicionais da instituição. Tivemos um interstício, paramos durante alguns anos, momentos de crise, década de 90, tivemos muita dificuldade. Estimulados por um grupo de voluntários, pessoas ligadas a buffets em Niterói, a eventos, né? A esposa de um paciente nosso ficou muito sensibilizada, contamos a história para ela, falou assim, não, o grupo de eventos de Niterói vai retomar. E retomamos no ano de 2007 e estamos com ele até hoje, com uma boa presença. Hoje já com um conceito um pouco diferente, né? Nós abrimos mão dos nossos garçons voluntários, paramos de quebrar pratos, né? E agora são profissionais dessa área que efetivamente fazem, mas contamos sim
com a colaboração dos mesmos profissionais, médicos, advogados, empresários, que são os nossos patronesses, que nos ajudam a vender os convites e levar os seus amigos para essa festa, que é uma festa solidária, tão linda, animadíssima. E, quer dizer, estão todos convidados a conhecer um pouquinho da festa e a participarem conosco. Esse ano teremos o jantar no Clube Naval, como tem sido nos últimos anos, no dia 8 de agosto. Tá? E queremos aproveitar então, professor, esse espaço para fazer essa pequena divulgação aqui. Toda a renda arrecadada no jantar é publicada em nosso site. Tá? Nós publicamos o balanço da rede da renda em nosso site e destinamos a renda dos últimos anos para a restauração desse imóvel e implementação desse projeto aqui no Gravatá. Muito bem. Seguramente, como entidade, ao longo da história, a associação está enfrentando dificuldades e desafios. O senhor poderia citar algum desafio que está enfrentando? Perfeitamente, professor. Hoje são alguns desafios, né? O primeiro desafio é o momento que o nosso país está vivendo, né? A gente está vivendo um momento que na economia há uma fragilização geral, um desemprego em massa, lamentavelmente, a tristeza que nós temos em passear por Niterói e ver tantas lojas fechando, não é? E a gente sabe, isso não é culpa de A ou de B, isso é um momento da economia do nosso país e que a gente espera que seja revertido. Sabemos muito bem que em momentos como esse, professor, quem mais sofre é essa população, porque depende de transporte, depende de apoios, depende de assistência, e com um pai desempregado, a mãe desempregada, um filho desempregado, as dificuldades dessa população são muito grandes. Com isso, as demandas em cima da nossa instituição aumentam. Recebemos, às vezes, crianças lá para tratamento, pessoas, adultos inclusive, que a nossa equipe percebe uma desnutrição, sabe, professor, isso é muito triste para a nossa equipe. Uma pessoa desnutrida, ela não consegue evoluir na sua reabilitação. Nós temos um trabalho de nutrição e contamos com o apoio, né, de algumas doações, inclusive de mantimentos e leites, não de cestas básicas, mas de leites especiais, exatamente para atender essa clientela. A associação tem um trabalho complementar também dentro da cidade. Nós recebemos pessoas em cumprimento de penas alternativas, que é um trabalho também da associação para apoiar a sociedade. E alguns casos de penas alternativas se revertem em cestas. E nós já temos um pedido à Justiça de que essas cestas para a FR sejam especiais e não uma cesta básica convencional. Então nós pedimos às pessoas que compareçam à instituição, nós damos uma lista de leites, de suplementos alimentares, e com isso a gente consegue dar um suporte nutricional a algumas crianças mais carentes. Esse é um outro foco, um outro trabalho que a associação se propõe. Complementando, professor, a grande defasagem do reajuste da tabela do SUS, como eu falei, em determinado caso 12 anos praticamente sem reajuste, em outro caso estamos há 7 anos sem reajuste, isso dificulta muito o nosso trabalho. Perfeito. O senhor, num dos seus pronunciamentos, saídos na revista da associação, tem uma afirmação muito forte, que é: nossa luta não tem sido fácil, mas a fé, a dedicação, a esperança, a certeza de estarmos no caminho certo, nos servem de alento e nos dão energia para novos caminhos. E a gente percebe perfeitamente de que as instituições que têm visão de utopia, elas buscam as energias para chegar a essa utopia. Me parece que a associação é uma delas. Perfeitamente, professor. Independente da questão de religiosidade ou não, nós sabemos que a energia está aí, né? A música diz, inclusive, que a energia está no ar. E a EFR, podem acreditar, é uma casa de uma energia muito forte. O professor teve a oportunidade de nos visitar, a todos que puderem nos visitar, né? Nós convidamos. É uma casa de muita energia. Eu digo que eu fui premiado, professor, há 40 anos atrás, quando eu fui convidado para trabalhar na EFR, né? E aquilo foi um presente que o Papai do Céu me deu. Com toda a minha formação, né, na área de administração, jovem, com 23 anos à época, e cheguei lá e fui percebendo o quanto, né, um profissional de uma área paralela, e não uma área afim da saúde, poderia contribuir. Né, e acredito que tenha, né, a presidente pode falar um pouco mais, contribuído na organização e no planejamento, planificação das ações da instituição. Então eu acho que a profissionalização da gestão de qualquer instituição, em particular as filantrópicas, é vital. Precisamos trabalhar e auxiliar. Nós, professor, participamos de eventos, damos palestras e conferências
estimulando as instituições filantrópicas que profissionalizem sua gestão em parceria com as universidades, aquelas que não podem contratar um profissional, que busque nas faculdades e universidades parcerias para terem um modelo de gestão, e a FR está sempre à disposição disso, de irradiar um pouco essa energia que o senhor percebeu, que o senhor acabou de falar. E é também uma questão a ser discutida nas próprias universidades, nas próprias instituições de nível superior, que em muitos casos são fechadas sobre elas mesmas e não se abrem para a necessidade da comunidade. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. Seria um instante, se a Maria Augusta, ou o senhor quiser dar uma mensagem final, encerrando esse nosso programa, já antecipando o nosso agradecimento pela presença, pela participação da FR. Então, o que nós queremos é realmente agradecer a todos vocês aí pelo convite. A FR está lá à disposição da comunidade, mais uma vez, na Rua Lopes Trovão, número 301, em Icaraí. Para quem quiser fazer um contato telefônico, 2109-2626. Temos o nosso site, www.afr.org.br, onde as pessoas poderão ter um pouquinho de noção do que a gente tem lá. E aqueles que quiserem, por necessidade eventual ou por curiosidade de conhecer, estamos de portas abertas lá. Muito obrigado a todos. E a sua mensagem? Agradecer à população, a vocês, muito obrigado pela associação, e convidar também a todos para o jantar do Garçom Caixa Alta, que vai ser dia 8 de agosto, às 20 horas no Clube Naval. E muito obrigado por tudo. Nós que agradecemos a presença, a participação, tanto do Telmo como da Maria Augusta, em nos dar alguma dimensão da Associação Fluminense de Reabilitação. Acompanhem, senhores, este programa e outros programas da ASP-UF, vejam o site, vejam o telefone, também na telinha, e acompanhem-nos e, sobretudo, acompanhemos mais as entidades que fazem um bem imenso às cidades de Niterói e à sociedade brasileira. Muito obrigado.